Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais 3 alvos ucranianos aqui. 2 refinarias com certeza foram atacadas, em Ryazan e Voronezh. Em Rostov-on-Don a gente sabe que teve alguma coisa atacada, não sabemos exatamente o que foi o ataque com drone ucraniano nesses 3 lugares aqui, né? Além disso, os ucranianos atingiram um local de treinamento aqui na região ocupada de Luhansk, pegando um monte, acelerando o processo de treinamento dos russos, né? Os russos já passaram da fase em que eles fazem treinamento e coisa e tal para a fase em que eles são levados para casa dentro de caixotes, né? Então aceleraram o processo dos russos aqui na região de Luhansk. E teve também explosões em Mariupol. De novo, em Mariupol a gente não sabe exatamente o que foi atingido, né? Ou seja, um dia bem movimentado aqui de ontem para hoje. Agora, as notícias não são todas boas, tá? Na linha de frente a gente tem notícias boas e notícias ruins. A notícia ruim parece que os russos conseguiram avançar aqui em Robotny e chegaram a plantar uma bandeira russa aqui em alguma posição por aqui. Isso não quer dizer necessariamente que eles tomaram Robotny, tá? A gente já viu isso acontecer antes dos russos entrarem no lugar, plantarem uma bandeira, mas eles não estão firmes ali ainda e serem expulsos em seguida pelos ucranianos, né? Esse truquezinho o pessoal gosta de fazer porque pega bem falar isso para o superior, ó, botamos a bandeira e coisa e tal, as russetes estão todas em polvorosa, querendo dizer que tomaram mais cidades e coisa e tal. Então não sabemos se realmente tomaram Robotny, mas o ataque está feroz aqui, a situação está se desenvolvendo aqui. Também aqui na região de Velika Novosilka, os russos avançaram um pouco aqui ao sul de Urozhaine, né? Não chegaram a entrar na cidade, mas avançaram em algumas posições defensivas ucranianas aqui no sul. Então isso é o ponto ruim. Bom, mas temos notícias boas, né? Aqui na região de Avdiivka, basicamente não teve nenhuma mudança de ontem para hoje na linha de frente. Os russos continuam explorando aqui o avanço deles aqui em Ocheretny, mas nenhuma mudança significativa aqui na região, né? E aqui em Luhansk, nessa região aqui, em Ampolivka, os ucranianos conseguiram fazer um grande contra-ataque, expulsar os russos alguns quilômetros aqui para trás. Uma ótima notícia nessa região, né? Na Geórgia continuam os protestos na frente do parlamento e ontem a gente teve uma ação muito incisiva da polícia na Geórgia, ali em Tbilisi, expulsando os manifestantes aqui da região em torno do parlamento por conta da votação da lei russa, né? Não sabemos, ela já foi aprovada em primeiro turno, mas tem que ter uma outra votação ainda e essa outra votação ainda não aconteceu. Os protestos continuam muito grandes por aqui, né? O governo, como era de se esperar, está reagindo a isso porque está vendo já quase um momento Yanukovych, né? De fuga do pessoal russo aqui da Geórgia e uma nova liberação de país da Rússia, né? Seria lindo se isso acontecesse. O Brasil foi convidado para as reuniões de paz na Europa entre Rússia e Ucrânia, né? Mas é lógico, o idiota do Lula respondeu que só vai se a Rússia for. Lula, para que a Rússia vai ser chamada para reunião de paz? Não tem nenhum sentido isso. A Rússia vai perder a guerra. A Rússia já perdeu essa guerra, na verdade. Ela não tem nada que ela possa fazer. Ela tem que depois discutir como que ela vai pagar os prejuízos, né? Mas isso é depois que vai ser negociado. Essa reunião de paz só precisa estar a Ucrânia e os aliados, mais ninguém. E o Brasil está perdendo a oportunidade de, mais uma vez, de estar do lado correto dessa coisa, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Sei de Tudo, mas Não Posso Dizer Nada, Bacamarte Pereira, Terror das Russetes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mais uma vez, um dia relativamente tranquilo aqui na Ucrânia, com poucos drones e mísseis russos. Mais uma vez, sinal que os russos estão guardando para fazer mais um grande ataque aí nos próximos dias, infelizmente. Os russos sabem que tem que aproveitar esse momento agora, enquanto a Ucrânia ainda não recebeu as defesas antiaéreas, ainda não recebeu a munição para fazer o máximo de ataques possíveis. Então,
deve acontecer ainda muita coisa. Maio ainda vai ser um mês muito difícil, né? Os ucranianos, por sua vez, continuaram os ataques a refinarias russas, né? Por exemplo, isso daqui em Ryazan, a refinaria foi atingida ali na região de Ryazan, é essa região aqui. É mais uma grande refinaria que tem aqui, que foi atingida. Essa refinaria já tinha sido atingida, agora foi atingida novamente uma outra área da refinaria, a área de craqueamento. Então, olha só, aqui está pegando fogo, parece que foram duas grandes explosões. Tem aqui uma imagem mais clara do que foi atingido, justamente, segundo dizem aqui para baixo, foi a unidade de craqueamento, né? E espera-se mais grande prejuízo por aqui, né? Aqui mais informações sobre a explosão, o pessoal tentando socorrer ali a refinaria, mostrando aqui exatamente o local onde foi atingido. E aqui o pessoal explica justamente que é a unidade de craqueamento catalítico, né? E o que significa isso? Lembra que eu já expliquei para vocês que a refinaria basicamente é uma destilação, né? Você esquenta o petróleo, ele vai evaporando e daí vai separando os diversos óleos, né? Os mais leves, que é gasolina, diesel e coisa e tal. Aí tem os médios, que é óleo lubrificante, esse tipo de coisa. Os mais pesados, que é parafina, asfalto, esse tipo de coisa, que é o componente mais pesado do petróleo. Essa é a parte central da refinaria. Mas é lógico que tem outras unidades importantes também. O que faz o craqueamento? Bem, o petróleo, a diferença que tem entre o que é mais leve e o que é mais pesado é o tamanho da molécula, né? Ou seja, quanto maior a molécula de carbono, não é tudo hidrocarboneto, é tudo carbono e hidrogênio. Quanto mais átomos de carbono você tem numa molécula, maior é o peso dela e mais pesado tende a ser o produto. Então, por exemplo, o que sai lá em cima, que são os gases, é o etano, é o metano, que é um carbono, dois carbonos. Aí depois você tem outros gases, até o butano. Aí ali já começa a coisa mais leve, que é butano, pentano, hexano, heptano, octano. A gasolina ela vai de pentano até octano, né? Pentano é com 5 carbonos, octano com 8 carbonos. Já ouviu falar de octanagem de gasolina? Então, vem disso daí, né? Então, a porcentagem de octano que tem na gasolina. Não é bem assim, não, tá? Mas é baseado nisso, essa é a ideia. Enfim, depois do octano vem o nonano, o decano, um decano, dodecano, vai aumentando até chegar aos coisas pesadas, né? Então, quando você faz a destilação, o mais leve sai por cima, os médios, os pesados, os ultra pesados. Só que tem um detalhe nessa história. Tudo isso você consegue vender. Só que a gasolina vale mais do que o asfalto, né, meu amigo? Então o que eles fazem nessas unidades de craqueamento? Eles pegam esse resto mais pesado que sai da destilação, o asfalto, a parafina e coisa e tal, que são coisas muito pesadas, e fazem o craqueamento, quebrar as moléculas, né? Então se você tinha uma molécula, sei lá, de 12 carbonos, você quebra em duas moléculas de 6 carbonos. Opa, 6 carbonos já dá para fazer na gasolina, já dá para colocar na gasolina. Então é essa unidade, então é uma unidade muito importante também e aparentemente foi para o saco completamente. E é outra unidade que os russos vão ter muita dificuldade de restaurar aqui nessa refinaria lá em Ryazan, né? E também teve um ataque eu não vou tentar ler o nome disso daqui, Voronezh Neft Produkt, até que não é tão difícil assim não. É uma outra refinaria ali em Voronezh. Nessa aqui não dá para ver muita coisa, vamos ver se dá para ouvir alguma coisa nesse negócio aqui. Só dá para ouvir o barulho da refinaria sendo atingida. Não dá para saber exatamente qual foi o dano ali em Voronezh, mas também teria sido atingida a refinaria ali em Voronezh, né? Também certamente vai causar mais prejuízo para os russos ali. Às vezes o pessoal pergunta assim, quantas refinarias russas que faltam? Olha só, a Rússia é um grande posto de gasolina, tá? O grande negócio da Rússia é petróleo, então tem muita refinaria na Rússia. Os ucranianos ainda nem começaram a atingir as maiores que ficam aqui na região de Ufa, aqui, ó, nessa região. Já tem drones para chegar até aqui, tá? Vão ser atingidas, mas não chegamos aqui ainda. De qualquer forma, esses ataques que os ucranianos têm feito aqui já derrubaram entre 16% e 18% da capacidade de refino da Rússia. Então, à medida que a guerra for passando, que os ucranianos forem atingindo mais coisa, e de novo, a grande vantagem desse tipo de ataque é que os russos dificilmente vão conseguir consertar essas refinarias.
por conta de vários fatores, né? Primeiro que as sanções dificultam tudo, segundo que essas refinarias, a maior parte delas foi construída por empresas ocidentais que não estão trabalhando mais na Rússia, então eles não têm o know-how de construir essas refinarias. Então, ou seja, a dificuldade para eles vai ser muito grande para repor esse tipo de coisa. E os ucranianos devem continuar agindo assim e comendo cada vez mais dessa renda russa aí com petróleo, né? Bom, além, então aqui está dizendo que essa aqui é a refinaria de Voronezh, mas de novo a gente não sabe o que foi atingido especificamente ali em Voronezh, né? E também em Rostov-on-Don houve relatórios de barulhos altos sobre Rostov. Testemunhas dizem que parece que foi particularmente ruim no oeste de Rostov e não se sabe o que aconteceu. Foi no departamento militar, parece que foi no departamento militar, né? O pessoal está falando aqui. Foi no departamento militar, não sei o que lá, por volta da meia-noite, e a gente ouviu, na verdade, na manhã de hoje, dia 1º, parece que foi aqui em Rostov, algum departamento militar aqui que foi atingido, né? Então não sabemos o que foi atingido em Rostov. Pelo visto aqui não foi refinaria, foi alguma coisa militar, mas ainda não temos a confirmação do que foi aqui em Rostov. Isso aconteceu na manhã de hoje, tá? E além disso, os ucranianos atingiram com 4 ataques um centro de treinamento russo em Mozniakivka, lá no Oblast de Luhansk. Então isso daqui é dentro da área ocupada da Ucrânia, área temporariamente ocupada pelos russos. Essa área aqui, ó, que era o centro de treinamento, fica aqui, ó, em Luhansk, em algum lugar por aqui no norte de Luhansk. O nome da cidade, acho que é perto aqui de Kuban, ó. É nessa região aqui de Kuban que foi esse ataque. E tá aqui o rio passando aqui, e essa região estava sendo usada pelos russos para treinamento. Aqui uma primeira explosão aqui. Aqui a munição fragmentante. E é isso daí. Teve outras explosões aqui, mas esse vídeo está muito lento. E, bom, enfim, foram 4 explosões aqui destruindo todos os russos que estavam ali na região. Aqui tem as imagens das áreas usadas pelos russos para treinamento e sendo atingidas ali, né? Foram várias áreas aqui ao redor de Kuban. E aqui tem uma imagem do centro de treinamento que foi destruído pelos ucranianos. Dá para ver aqui um monte de veículos militares aqui, um monte de tropas em treinamento, e isso é o que eu chamo treinamento acelerado para os russos. Eles já vão lá e já morrem, já aprendem a parte de voltar para casa num caixão. Então, excelente notícia esse ataque aqui ucraniano no centro de treinamento russo ali, né? Além disso, teve também explosões em Mariupol. Mais uma vez, a gente não tem imagens detalhadas de lá. A gente só sabe que teve uma grande explosão ali entre os distritos de Kalmiusko e Livoberezhny, e não dá para ver alguma coisa, o que aconteceu exatamente aqui, mas houve explosões aqui em Mariupol também, né? Bom, ontem a gente falou sobre o ataque ucraniano contra a Crimeia, né? E tipicamente isso deve ter sido uma onda de ataques, como a gente falou, e visaram principalmente essas 3 áreas aqui, o Cabo Tarankut, a base aérea em Simferopol e a base aérea em Jankoy. Foram os 3 alvos principais ontem, né? Aqui ele está botando também a base aérea de Saki, mas a verdade é que ninguém sabe se Saki foi atacada ou não ontem. Então a gente tem aqui a confirmação, inclusive dos russos. Os russos também dizem que os ataques foram particularmente contra Jankoy e Simferopol, e o resto teria sido mísseis, outros tipos de mísseis usados pelos ucranianos em Tarankut e Saki, se foi o caso, né? Então, segundo eles estão dizendo aqui, eles estão confirmando o ataque com um míssil Block M39A1, que são mísseis ataques de 300 km de alcance e com munição fragmentante, ou seja, deve ter feito um estrago grande aqui. Os russos têm tomado cuidado para não vazar imagens desses ataques, depois da grande repercussão que teve o ataque em Jankoy algumas semanas atrás, né? Bom, a gente tem uma situação, falando sobre a linha de frente agora, a gente tem uma situação preocupante em Robotny, né? Robotny é esse ponto aqui da linha de frente.
é um ponto sensível para os ucranianos, foi a única cidade significativa tomada pelos ucranianos na ofensiva de inverno de 2023, e há uma luta muito grande, os russos tentam retomar Robotnik e coisa e tal. A ideia dos russos é justamente equalizar a linha de frente aqui para diminuir a necessidade de defesa deles aqui. E lógico, estão tentando avançar em tudo quanto é lugar, é aquela lógica russa que eu já expliquei para vocês. Eles sabem que a partir de junho a coisa vai ficar muito mais complicada, então eles querem avançar ao máximo agora, para justamente quando os ucranianos estiverem na vantagem, aí eles vão propor acordo de paz. Vão falar, não, vamos negociar, vamos negociar. Né? É lógico, né? Ninguém vai negociar nada, a negociação só vai começar quando os russos saírem totalmente do território ucraniano, mas a ideia dos russos é essa, né? Querem avançar ao máximo agora que a Ucrânia está em desvantagem, para ter fichas de barganha para negociação depois, quando os ucranianos começarem a ter vantagem aqui. Então eles estão tentando avançar aqui e colocar uma bandeira, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. E colocaram uma bandeira bem aqui no norte do vilarejo, ou seja, para indicar que tomaram todo o vilarejo de Robotnik, né? Então, ele está dizendo aqui que a próxima trincheira ucraniana é essa daqui. Então, imagina-se que os ucranianos só estariam aqui na beiradinha de Robotnik, os russos teriam tomado a cidade, né? A questão é que essa história não é bem essa, tá? Os russos estão vendendo esse caso, como eu falei, até porque os russos querem contar histórias boas para os superiores deles e coisa e tal, mas é a mesma coisa da bandeira de Krink, né? Botaram uma bandeira em Krink, tomamos Krink, olha só, tá aqui a bandeira russa em Krink. Botaram a bandeira e saíram correndo porque não podiam ficar ali, porque não tinha abrigo nenhum. É a mesma situação em Robotnik. Robotnik está totalmente destruída, não tem como ser outra coisa que não uma zona cinza. Os ucranianos têm dificuldade de manter Robotnik, é verdade, mas os russos também têm dificuldade de manter Robotnik porque simplesmente não tem nada para você manter ali, né? Então os russos podem até estar temporariamente aqui em Robotnik, mas eles certamente não têm uma base de apoio aqui, né? Segundo o War Monitor, houve 2 assaltos em Staromayorsk e Robotnik, mas os ucranianos teriam repelido esses 2 assaltos. Então é possível que já tenham tirado essa bandeira russa de lá, já tenham expulso os russos de lá. É a mesma opinião que tem aqui o Rob Lee, né, que também faz essa avaliação. Ele diz que os russos avançaram no entorno de Ocheretny, mas isso a gente já falou ontem, né, tomando Novokalinov e Keramik, isso a gente já tinha falado ontem. Agora ele diz aqui ó, que a zona cinza em Robotnik também aumentou. Então ele está entendendo dessa forma, a zona cinza aumentou, os ucranianos foram obrigados a recuar um pouco em relação ao centro de Robotnik, simplesmente porque não tem nada ali em Robotnik para se manter, só que os russos também não conseguem tomar a cidade, né? Estão dizendo que tomaram, mas só botaram a bandeira lá, é diferente de tomar, né? Agora a gente tem umas notícias boas também, né? E sim, como eu falei aqui, ele fala também que avançaram em direção a Urozhaine. Então também aqui em Urozhaine eles não entraram na cidade, mas haviam algumas posições defensivas ucranianas aqui ao sul, que os russos tomaram aqui em Urozhaine, né? Agora, temos uma boa notícia, que foi o avanço ucraniano em Ampolivka, lá em Luhansk, né? E Ampolivka, essa outra região aqui, próximo de Kreminá, né? Os ucranianos chegaram a estar perto aqui de Kreminá, mas os russos fizeram uma grande ofensiva aqui, expulsaram os ucranianos para cá, forçaram e estavam tentando tomar essas cidades aqui, que é basicamente Torsk, Ampolivka e Terni, justamente para tentar chegar no rio Zerebets e daqui tentar chegar a Lima, né? Que é o objetivo deles, para poder daqui tentar chegar em Sloviansk, que seria a maior cidade ucraniana em Donetsk, em poder dos ucranianos, né? Enfim, os russos forçaram muito a barra aqui e em momento algum chegaram a tomar essa cidade, só que agora os ucranianos retomaram aqui, avançaram tanto aqui em Ampolivka, né? Uma boa notícia isso daqui. A 63ª Brigada tomou iniciativa por ali, na Ucrânia, e empurrou os russos cerca de 1 quilômetro mais para trás aqui, na região, né? Bom, a Astra Intel, ela fala aqui sobre esse ataque em Ampolivka, e fala que as forças russas conseguiram pequenos avanços ali na área de Ocheretny, mas nada significativo. Em Velika Novosilka, a infantaria russa conseguiu recapturar algumas posições que foram perdidas para a ofensiva ucraniana no verão, cerca de 700 quilômetros mais próximo agora
dos arredores de Urojane, como eu falei, avançaram um pouquinho ali, não chegaram em Urojane, mas chegaram mais perto. Em Avdivka avançaram 500 metros ali em Arkhangelsk, mas também não é mudança nenhuma significativa. Agora, os ucranianos avançaram em Ampolivka uma profundidade de 1,6 quilômetros, né? Não fala aqui sobre Robotny, né? Porque, como eu falei para vocês, as informações ainda estão meio nebulosas sobre a situação em Robotny. Vamos ter que aguardar um pouco para ter a conclusão final disso daí, né? Bom, aqui a boa notícia, os ucranianos avançando aqui em Ampolivka, retomaram aqui uma área próxima em Ampolivka. Isso daqui é bom não apenas pelo avanço ucraniano, mas por quebrar a ofensiva russa aqui na região, né? Aqui em Bakhmut, em Chassiv Yar, mostrando nenhuma mudança em termos de linha de frente, mas várias novas brigadas ucranianas aqui para segurar o eventual avanço russo, aqui a tentativa russa de tomar Chassiv Yar, né? Bom, aqui em Keramik, os russos avançaram mais um pouco aqui, como a gente falou, né? Essa área que já tinha sido perdida ontem, a gente tinha falado, mas houve aqui um pequeno avanço aqui em Keramik e também um pequeno avanço para cá. Nessa direção aqui, que é a direção mais crítica, não teve avanço nenhum por aqui, né? Bom, aqui em Urojane, né? Como a gente mencionou, os russos avançaram um pouquinho aqui na região em Urojane, ficando mais próximo da cidade, mas não chegaram na cidade ainda estão no vilarejo. E o ponto mais sensível aqui em Robotny, os russos colocaram a bandeira que o Pulevolan está considerando que já é área dominada pelos russos. Eu acho que ele está sendo muito pessimista aqui. Isso não quer dizer necessariamente que os russos dominaram a área. O mais correto seria deixar em zona cinza isso daqui. Mas, de qualquer forma, essa é a situação aqui em Robotny, né? E, bom, tem aqui algumas imagens que saíram ontem de fortificações militares russas lá no Cabo Tarankut, né? Que foi um dos lugares atingidos pelo ataque ucraniano ontem. Dá para ver várias posições de defesa antiaérea ali. A gente não sabe o que foi atingido, o que não foi atingido. Isso aqui só dá para ver quais são as posições defensivas russas aqui, os buracos cavados no solo, mas o que está sendo usado de fato, o que não está sendo usado, é difícil de dizer, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os avanços russos em Avdivka, mas a verdade é que não teve nenhum avanço significativo ali, é a conclusão deles também. O que eles falam aqui só é que pode ser que os russos estejam usando esse avanço aqui nessa direção em Avdivka para tentar forçar também Chassiv Yar, né? Ou seja, colocar toda essa área aqui ucraniana em um caldeirão aqui, né? Fechar essas coisas aqui. Mas se aqui os russos não conseguem fazer esse tipo de manobra, seria uma manobra muito grande para esse pessoal conseguir isso, né? Fora isso, não tem nenhuma grande informação aqui de ontem para hoje, né? Bom, os ucranianos estão fazendo um novo tipo de munição incendiária para ser lançada por drones. Segundo eles, é isso daqui, ó, é uma munição que é puramente incendiária. Ela não é explosiva, né? Então ela não chama atenção. Isso pode ser útil para uma série de coisas e chega a perfurar chapas de 8 milímetros de aço aqui para serem lançadas por drone, tá vendo? E pegam fogo ali na região. Isso pode ser muito interessante, por exemplo, para esses tanques que estão com redes e coisa e tal. Isso certamente poderia ajudar. E também nos tanques com esse tipo de coisa aqui, você joga munição incendiária, ela vai queimar a rede e vai cair e vai botar fogo no próprio dispositivo que está embaixo, né? E além disso, elas são bastante baratas, o que permite que dá para fazer isso, dá para fazer uma grande quantidade dessas munições. Isso pode causar um dano muito grande para os russos. Aí já é uma resposta ucraniana a essas proteções de rede contra alvos de drones, né? Drones continuam sendo um problema muito grande, principalmente para os russos, tá? São um problema para os ucranianos também, mas principalmente para os russos, né? O Dmitry fala aqui que um blogger russo aqui está falando justamente, está reclamando da quantidade de perdas russas para drones, né? Segundo ele está dizendo aqui, ó, cerca de metade, pelo menos metade de todos os 300 e 200, ou seja, mortos e feridos, são por drones, né? Em alguns setores na linha de frente, em adição ao FPV, que é aquele drone de First Person View, também drones bombardeios são um grande problema, né? Drones que lançam munições também são um grande problema. Ou seja, muito frequentemente os ataques acontecem durante a rotação, a entrada e saída de uma posição.
Cada unidade está tentando resolver o problema da sua maneira. Alguns usam snipers, outros usam redes e coisa e tal, mas nada provê 100% de proteção. O cara está preocupado com isso, querendo uma solução aí dos russos. Mas não sei se tem não, tá? Tem outras coisas aqui. O Khodorkovsky, que é um outro blogger militar russo, está reclamando aqui de situações complicadas na Rússia. Olha só, parece que tem alguma coisa acontecendo na Rússia, né? Não é difícil notar que nos últimos posts existe muito foco em tensões intrasociais, né? Quem está ferindo quem, né? Eu realmente estou muito preocupado com isso, que tem coisas que estão ocultas, mas você já começa a notar uma série de contradições, e isso pode se agravar. O que ele está falando aqui? Como eu já expliquei para vocês, a Rússia é um aglomerado de um monte de povos ali. Os russos em si não são a maioria. Você tem muçulmanos, você tem tadiques, você tem um monte de outros povos naquela região. E desde o início dessa guerra sempre houve tensão, né? Sempre houve a ideia de que os russos são poupados, os russos mesmo de Moscou são poupados em detrimento do pessoal lá da Iacútia, da Burátia, de outras regiões mais pobres da Rússia. E com esse último ataque lá no Crocus City Hall, parece que isso agravou esse tipo de situação. Tem havido muita briga interna dentro da Rússia, né? O problema aqui, as tendências preocupantes que o Khodorkovsky está vendo lá na Rússia, né? E um instrutor de batalhão penal lá na Rússia também está falando sobre os problemas com os batalhões penais, né? Enquanto na propaganda russa tudo é uma história de grandes avanços heróicos na linha de frente, o cara está bastante ciente do que acontece de fato lá e o princípio de seguir adiante a qualquer custo, né? Então ele coloca aqui justamente aquele negócio, os batalhões penais russos estão sendo dizimados lá na Ucrânia. Você pode até achar que, caramba, é prisioneiro, então que se dizimem eles mesmo, que morram todos, né? O problema é que uma hora os prisioneiros acabam, né? E já está tendo problema com isso daí. O cara está reclamando aqui que cada vez é mais difícil treinar o pessoal, porque o pessoal não quer ir para a linha de frente de fato, né? Ele está vendo que a situação é simplesmente um desperdício de vidas no final das contas. E olha a conclusão dele aqui, ó. Ele conclui sobre uma frase do distante março de 1942. Isso, quem disse isso foi o general russo Gregory Zhukov. Você está errado em pensar que sucesso é atingido com carne humana. Sucesso é atingido pela arte do combate. Lutar com habilidade e não com a vida das pessoas, né? Ou seja, dá para sentir que o cara está preocupado com isso, né? Bom, na Geórgia, a polícia fez uma grande ação contra os manifestantes. Lá na Geórgia, como a gente explicou, a Geórgia vive um problema similar ao da Ucrânia, de interferência russa aqui na política da Geórgia, e inclusive tem aqui as, entre aspas, regiões separatistas também, que é exatamente igual na Ucrânia, nunca teve movimento separatista ali, é um monte de soldado russo colocado pela Rússia lá para fingir que é movimento separatista e incomodar o governo central aqui, né? Então Tbilisi está para passar uma lei que impede basicamente a Geórgia de entrar na comunidade europeia, que é o desejo da maior parte dos cidadãos, e isso, é lógico, está tendo muitos protestos lá já há vários dias, parece que teve mais de 100 mil pessoas na rua ontem. Para um país do tamanho da Geórgia é uma quantidade enorme de gente, e hoje a polícia de choque parece que fez ações ali para conter essa coisa, né? Dentro da Câmara lá, que eles estão votando a coisa, tá uma briga só, uma coisa descambando para violência, tá uma confusão completa. Eles já votaram no primeiro turno a lei, aprovaram a lei no primeiro turno, mas tem que votar um segundo turno, né? Como acontece em algumas leis aqui no Brasil também. E essa é a confusão que você está vendo lá no Congresso da Geórgia. Por quê? Porque o partido pró-Rússia está basicamente evitando que a oposição vote, que o pessoal de oposição vote, né? Ou seja, realmente um escândalo essa lei lá, né? Mais brigas aqui do lado de fora, mais confusão, mas os protestos continuam e vamos ver até onde vai isso daí, né? Bom, o Tucker Carlson entrevistou o Alexander Dugin, né? Parece que tem gente que realmente está caindo no papo desse cara. Eu aviso a vocês que esse cara é um idiota, eu já fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando porque a teoria dele da Motherland e coisa tão, uma besteira completa que ele fala, um troço que não tem lógica nenhuma no mundo atual.
o cara é só o filósofo para inventar coisa para o Putin, né? Inventar justificativa para o Putin. E tem gente que gosta. Realmente, tomem cuidado com isso. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana disse que os F-16 chegam logo depois da Páscoa, né? A Páscoa lá para a Igreja Ortodoxa está acontecendo agora, acho que é domingo que vem ou no outro domingo, eu não tenho certeza. É agora em maio, né? Então, os F-16 chegariam logo depois da Páscoa, isso, né? O pessoal está com a expectativa que vai chegar em maio. Tomara que seja verdade. Bom, parece que Israel está devolvendo sistemas Patriot para os Estados Unidos, né? Israel tem uma série de defesas antiaéreas, viu que teve coisa que nem foi usada naquele ataque do Irã, né? O Irã atacou com tudo Israel derrubou todos os mísseis do Irã e teve defesa antiaérea que nem foi usada. Então, segundo o pessoal está dizendo aqui, o Patriot lá em Israel está pegando poeira, então Israel está querendo devolver o Patriot para os Estados Unidos. Olha só, eu tenho uma boa sugestão de para onde os Estados Unidos pode mandar esse Patriot, né? Manda para a Ucrânia, não vai pegar poeira lá, né? A Polônia entregou para os Estados Unidos um requerimento oficial para ter armas nucleares instaladas na Polônia, né? E é importante lembrar, porque vai ter gente falando assim, olha, escalação, estão escalando a guerra, Estados Unidos está botando armas nucleares na Polônia. É importante lembrar que isso vem depois de que a Rússia colocou armas nucleares em Belarus, né? Ou seja, quem começou essa coisa foi a Rússia, como aliás é típico desse caso, né? Enfim, vai ter armas nucleares na Polônia, é bem provável em bem pouco tempo para contrabalançar as armas nucleares russas em Belarus, né? Bom, o Comitê de Ministros do Conselho Europeu está preparando um tribunal para os crimes de agressão contra a Ucrânia, né? A ideia é punir a Rússia por esses crimes de agressão. Estão montando isso e, inclusive, vai ter um Conselho de Paz na Suíça que vai reunir os países da Europa, Estados Unidos e a Ucrânia para falar sobre planos de paz ali na região, né? Então, excelente notícia isso daqui. Olha só, a Suíça convidou o Brasil para essa reunião de paz da Ucrânia. Agora o governo Lula, o idiota, lógico, não, só participa se a Rússia comparecer. Como se fosse, né? O Lula ainda está com aquela ideia idiota de que não, é a mesma coisa. Um país invadiu o outro. Não, os dois têm que discutir para chegar a uma situação. Não tem que discutir para chegar a situação nenhuma. O invasor tem que sair da área invadida, né? Depois você pode negociar como é que vai ser o pagamento de indenização, qual é a área buffer não militarizada dentro da Rússia que a Rússia vai ter que manter, enfim, todas as penalidades que a Rússia vai ter que fazer por essa agressão. Mas isso se negocia depois dos russos saírem do território ucraniano. Não tem nenhuma possibilidade de negociar com o russo. Se tiver um russo com o pé dentro da Ucrânia, não tem negociação ainda, né? Mas pro Lula não, pro idiota pinguço, cachaceiro, corrupto, socialista do Lula, não, é a mesma coisa, temos que negociar. Tem que chamar a Rússia também para negociar. Ô Lula, enfia a Rússia no... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.